Olá, meus amados irmãos, eu sou Alain René, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, em São Luís do Maranhão. Para mim é uma grande alegria estar com vocês aqui nesta conferência E Agora Como Viveremos. E o meu tema nesta ocasião é um tema muito importante, muito relevante para a nossa época de pandemia. Eu desejo falar a respeito do quanto vale uma vida humana. Qual é o valor de uma vida humana? Nós vamos fazer algumas reflexões a respeito da ética positiva do sexto mandamento. Eu gostaria então que você abrisse a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, onde nós encontramos o sexto mandamento. Do verso 3 até o verso 17 nós temos os 10 mandamentos, nós temos aí a entrega do decálogo, mas eu quero ler com vocês apenas o verso 13, onde Moisés nos apresenta o menor dos mandamentos, que vai dizer, não matarás. Vamos orar, vamos curvar as nossas frontes e vamos pedir a iluminação do Senhor, vamos suplicar que Ele seja conosco nesta ocasião. Nosso Pai Celestial, nós bendizemos o Teu nome, nós te agradecemos por esta ocasião, quando podemos ler a Tua palavra, podemos dela aprender, podemos ser instruídos, ó Deus, naquilo que é agradável ao Senhor. E uma vez lida a Tua palavra, lida a Tua lei, nós pedimos que o Senhor venha a iluminar os nossos olhos, que o Senhor venha a permitir que contemplemos as maravilhas da Tua lei e venhamos a viver de acordo com ela. Para a glória do Teu nome e para a nossa felicidade eterna no Senhor, nós te suplicamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há uma cena muito interessante no blockbuster da Marvel, Guerra Infinita, na qual os Vingadores estão discutindo a respeito de como eles conseguirão deter o vilão Thanos. O Visão, ele então sugere dar a sua própria vida para que bilhões de outras vidas sejam poupadas da aniquilação. Ele argumenta com o próprio Capitão América que anos atrás, cerca de 70 anos, o próprio Capitão América, ele entregou a sua própria vida para que milhões de outras vidas fossem poupadas durante a Segunda Guerra Mundial. É nesse ponto que a resposta do Capitão América se mostra muito interessante. O Capitão América disse, nós não negociamos vidas. Não interessava se apenas uma vida seria perdida. Para o Capitão América, uma vida era tão valiosa quanto bilhões de outras vidas. Eu lembrei dessa cena à medida que, na semana passada, eu li um tweet sobre o nosso atual momento de pandemia e, de um lado, a manutenção de medidas como isolamento social, fechamento do comércio, e do outro lado, a abertura do comércio para que a economia não venha a ser prejudicada. E muito tem se falado sobre como é preciso abrir o comércio, sobre como é preciso movimentar a economia. Afinal de contas, mais pessoas vão morrer de fome, por passar necessidades do que por Covid-19. É dito que a Covid-19 ela mata bem menos do que outras doenças com as quais nós já lidamos há algum tempo. O tweet ele trazia a seguinte afirmação do Talmud. Aquele que salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Quem quer que destrua a vida de um ser humano é como se tivesse destruído o mundo inteiro. E quem quer que preserve a vida de um único ser humano é como se tivesse preservado o mundo inteiro. Eu acredito que essa afirmação do Talmud apresenta um princípio verdadeiro. Ela apresenta um princípio que está em perfeita harmonia com aquilo que nós podemos ler nas Sagradas Escrituras a respeito da dignidade da vida humana. Pouco importa se só uma pessoa morre. Pouco importa se só uma pessoa vai morrer ou se milhões vão morrer. A vida humana é infinitamente digna.
E eu sei, é óbvio que em nossas discussões sobre quais medidas tomar nesse período, cenários com mais ou com menos mortes devem ser analisados. Mas o que nós precisamos entender é que toda e qualquer discussão deve ser empreendida tendo como verdade axiomática que ainda que uma só pessoa viesse a morrer, ainda que uma única pessoa viesse a perder a sua vida vitimada pela Covid-19, nós deveríamos enxergar isso com a máxima tristeza. Nós deveríamos enxergar isso com o máximo lamento. Porque a morte de uma só pessoa equivaleria à morte de um mundo inteiro. E isso sem contar as mortes por outras enfermidades, isso sem contar as mortes por violência, no trânsito. A morte de uma só vida é a morte de um mundo inteiro. Qual é, então, o princípio bíblico por trás desse pensamento? Qual é o princípio que pode ser aplicado não apenas às possíveis ações de enfrentamento a essa pandemia, mas que também podem ser aplicadas a diversas questões éticas com as quais nós nos deparamos em nosso cotidiano, como, por exemplo, o aborto, a pena de morte, o suicídio, questões como o consumismo, o egoísmo, o individualismo. Qual é o princípio bíblico por trás de todas estas coisas? Eu desejo observar com vocês que o sexto mandamento é aquilo que dá fundamento a todas essas questões. E, acima de tudo, o sexto mandamento é o que mostra, é o que demonstra o imenso valor, o infinito valor, a infinita dignidade da vida humana. Então, nesta palestra, meus irmãos, eu não vou me deter, eu não vou gastar tanto tempo nas questões aqui mencionadas, como aborto ou pena de morte. Eu não tenho o propósito de falar de modo detido a respeito desses assuntos. Quando mencionados, eles o serão apenas como aplicação dos princípios que nós observaremos aqui. Eu vou me deter naquilo que é chamado de ética positiva, ou ainda aspectos positivos da ética do Decálogo. E daí nós vamos então extrair algumas conclusões para o nosso assunto e algumas aplicações sobre estas questões aqui mencionadas. E eu quero observar com vocês duas coisas. Eu quero observar dois princípios, sendo que o primeiro deles é um princípio hermenêutico e o segundo é como a criação do homem, segundo a imagem de Deus, ela é determinante para a nossa discussão. O nosso primeiro ponto, então, é uma questão hermenêutica, tá? Eu desejo observar com vocês a hermenêutica do Decálogo ou a hermenêutica dos 10 mandamentos a partir da exposição que é feita pelos teólogos de Westminster no Catecismo Maior de Westminster. E é interessante a maneira como o Senhor Jesus apresenta o verdadeiro sentido da lei, quando no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele mostra que o alcance da lei, ele é bem mais profundo. Se você abrir a sua Bíblia a partir do verso 21 do capítulo 5 de Mateus, você encontrará ali o Senhor Jesus Cristo demonstrando como o alcance da lei é bem mais profundo, é muito mais profundo do que as aplicações meramente exteriores que eram feitas pelos escribas e pelos fariseus. O Senhor Jesus, ele diz que se você, a partir do momento em que você, sem motivo, se ira contra o seu irmão, a partir do momento quando você o ofende, quando você o chama de tolo, você já quebra o sexto mandamento. Você não é culpado de transgredir o sexto mandamento apenas quando você literalmente tira a vida de outra pessoa. Mas quando você se ira sem motivo, quando você o chama de tolo, quando você o ofende, você já quebra o sexto mandamento. Jesus nos mostra que a lei moral, ela não está preocupada apenas com as nossas ações exteriores. Ele nos mostra que a preocupação da lei, acima de tudo, é com o nosso coração. É com as nossas emoções, com as nossas motivações mais básicas. É por essa razão que, falando especificamente sobre o mandamento não matarás,
Jesus afirmou que esse mandamento ele se aplica às palavras que nós dirigimos às outras pessoas. Significa dizer que quando você xinga alguém, significa dizer que quando com as tuas palavras você diminui alguém, você considera alguém como de menor valor, você já é culpado de transgredir o sexto mandamento. Da mesma forma, quando você alimenta ira em teu coração contra outra pessoa, quando você permite que a ira se acumule no coração, quando você permite que ela lance raízes em seu coração, isso também já é quebra do sexto mandamento. Nós aprendemos aí que nós já somos assassinos quando odiamos outra pessoa. Isso porque o assassinato consumado, ele teve a sua origem no coração. Isso porque quando alguém chega ao ponto de tirar a vida de outra pessoa, em seu coração, ela já havia desejado, ela já havia contemplado, ela já havia alimentado aquele pecado. Um homem não se torna assassino apenas quando tira a vida de alguém. Aos olhos da lei de Deus, ele já é um assassino quando deseja tirar a vida de alguém. Isso nos ensina que cada um dos 10 mandamentos significa bem mais, possui um significado muito maior do que aquilo que está expresso em sua letra. No caso do não matarás, esse mandamento significa bem mais do que simplesmente não tirar literalmente a vida de outra pessoa. O seu alcance é bem maior. O mesmo tipo de interpretação Jesus vai fazer, por exemplo, a respeito do 7º mandamento, não adulterarás. Nós estamos acostumados a pensar que o adultério ele acontece simplesmente quando alguém casado se relaciona com outra pessoa que não o seu cônjuge, ou quando alguém solteiro se relaciona com uma pessoa que é casada. Mas Jesus vai mostrar que o adultério ele já se dá no coração, ele já acontece no coração quando você simplesmente olha para outra pessoa com intenção impura. Você já se tornou um adúltero. Então esse é o alcance da lei. A lei está preocupada com o nosso coração, com as nossas motivações. Ela está preocupada com os nossos sentimentos. E os teólogos da Assembleia de Westminster, ocorrida de 1643 a 1649, eles compreenderam isso muito bem. E eles então nos ofereceram princípios muito valiosos para nós interpretarmos cada um dos mandamentos do Decálogo. Por exemplo, na resposta à pergunta 99 do Catecismo Maior de Westminster, nós vamos encontrar 8 regras que devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos. E em todas as regras apresentadas, os autores do catecismo foram cuidadosos em destacar, veja só, cada mandamento ele deve ser entendido como possuindo 2 partes. Deveres que são ordenados e pecados que são proibidos. Apesar de nós termos 8 mandamentos que começam aí com a palavra não, e apenas 2 mandamentos que expressam algo que se deve fazer, os teólogos de Westminster vão destacar que todos os 10 vão consistir tanto de deveres que devem ser realizados, como também de pecados que devem ser evitados, pecados que não devem ser cometidos. E eu gostaria de chamar a tua atenção para 2 regras específicas. Primeiramente, a regra número 4. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 99, a regra 4, ela nos diz o seguinte, que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. E assim, onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária ela também está inclusa. É muito fácil compreender o que está sendo dito aqui. Os autores do catecismo estão dizendo que quando você encontra um mandamento que começa com a palavra não, obviamente,
explicitamente aqui você tem uma proibição. Mas nessa proibição, o dever contrário está incluído. Se você tem um mandamento que ordena que você não adultere, que proíbe você de adulterar, significa dizer que nesse mandamento está incluído o dever de cultivar a fidelidade matrimonial. Se você tem um mandamento que ordena você a honrar pai e mãe, que apresenta a você o dever positivo de honrar o teu pai, de obedecer a tua mãe, de sustentá-los em sua velhice, esse mandamento também vai trazer consigo algumas proibições. Ele vai proibir, por exemplo, todo desrespeito, ele vai proibir todo tipo de desonra, ele vai proibir todo tipo de palavra, todo tipo de ação que implique em desonra ao teu pai e à tua mãe. É essa a ideia dos autores do catecismo. Já a regra número 6, ela vai afirmar que sob um pecado ou dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as causas, os meios, as ocasiões, as aparências deles e provocações deles. Significa dizer que, quando você encontra um mandamento que menciona um pecado específico, não entenda que apenas aquele pecado é contemplado pelo mandamento. Novamente, você pode pegar o 7º mandamento como exemplo. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Mas esse mandamento não proíbe apenas o adultério. Esse mandamento vai proibir todos os pecados relacionados com a impureza sexual. O 7º mandamento ele proíbe a fornicação, ele proíbe o uso de pornografia, ele proíbe pensamentos impuros, ele proíbe o adultério, ele proíbe o homossexualismo, todo e qualquer pecado que vá contra a pureza sexual, que vá contra a pureza matrimonial, é contemplado então pelo 7º mandamento. Os teólogos da Assembleia de Westminster, ocorrida de 1643 a 1649, compreenderam isso muito bem e nos ofereceram valiosos princípios para nós interpretarmos cada um dos 10 mandamentos. Por exemplo, se vocês observarem na resposta à pergunta 99 do Catecismo Maior de Westminster, vocês vão encontrar 8 regras que devem ser observadas para uma boa interpretação de cada um dos mandamentos. E em todas as regras que você encontra nessa resposta, os autores do catecismo foram cuidadosos em destacar que cada mandamento precisa ser compreendido como consistindo de 2 partes. A primeira parte é de deveres que devem ser observados, deveres que devem ser realizados, enquanto que a segunda parte é a de pecados que são proibidos, pecados que devem ser evitados. Apesar de nós termos 8 mandamentos que começam com a partícula negativa não, e apenas 2 mandamentos que explicitamente falam de algo que devemos fazer, todos os 10 eles vão possuir essas 2 partes. Todos os 10 mandamentos eles vão nos apresentar deveres que devem ser realizados e pecados que são proibidos. Mas eu quero chamar a tua atenção para a regra número 4. A regra número 4, na resposta à pergunta 99, ela diz assim, observe, que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim, onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Aqui, os autores do catecismo estão nos ensinando que, pegue, por exemplo, o mandamento que diz não adulterarás mais uma vez. Explicitamente, esse mandamento proíbe o adultério. Mas esse mandamento ele também traz consigo deveres que devem ser observados, notadamente o dever da fidelidade matrimonial, o dever da pureza sexual. Então, apesar de o mandamento ser apresentado em uma forma negativa, dizendo explicitamente o que não deve ser feito, ele também implica em deveres. A mesma coisa você vai poder observar em cada um dos 10 mandamentos. Um teólogo holandês chamado Joachim Dalma,
ele escreveu um comentário aos 10 mandamentos muito interessante e ele vai explicar essas regras dizendo o seguinte: os mandamentos negativos, ou seja, aqueles que começam com o não, eles incluem ordens positivas e vice-versa. Os mandamentos positivos, eles vão incluir ordens negativas. Ele vai dizer também que cada mandamento deve ser interpretado por sinédoque. Significa dizer que onde um pecado é mencionado, o mandamento tem a intenção de cobrir toda a gama de pecados relacionados. Novamente, aqui é uma referência já à sexta regra que pode ser encontrada aí na resposta à pergunta 99 do Catecismo. A sexta regra, ela vai dizer que, sob um pecado ou dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as causas, os meios, as ocasiões e as aparências deles e provocações a eles. Esta sexta regra, ela já ensina um princípio bem interessante. Mais uma vez, você pode exemplificar isso através do sétimo mandamento, do não adulterarás. Esse mandamento ele não proíbe apenas o adultério. O que os autores do catecismo estão ensinando é que tudo aquilo, ou todos os pecados relacionados ao sétimo mandamento estão aqui incluídos. Então, o sétimo mandamento ele vai proibir não apenas o adultério, mas ele vai proibir também o homossexualismo, ele vai proibir a fornicação, ele vai proibir o uso de pornografia, enfim, toda e qualquer prática que vá contra a pureza sexual, que atente contra a fidelidade matrimonial, que desonre o casamento, todos os pecados que atentam contra isso estão incluídos aqui no sétimo mandamento. Esses princípios eles são aplicados ao sexto mandamento, que é o objeto da nossa investigação nesta ocasião. O Catecismo Maior vai tratar do sexto mandamento nas perguntas de 134 a 136. O nosso interesse específico vai estar na pergunta 135. Nessa pergunta, os autores do Catecismo perguntam pelos deveres que são exigidos no sexto mandamento. Se você conferir, você vai observar que a resposta é muito longa, é uma das maiores oferecidas aí no Catecismo Maior. Mas eu quero destacar apenas o início da resposta. Ela diz assim: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, de acordo com os autores do nosso Catecismo Maior, no sexto mandamento nós encontramos deveres que exigem todo cuidado e todo esforço legítimo para que preservemos a nossa vida, para que cuidemos da nossa vida, mas para que também preservemos, para que também cuidemos, para que também nos esforcemos pelo bem-estar das outras pessoas. Então, essa resposta ela é muito interessante. Você precisa não apenas evitar aquilo que é prejudicial, você precisa evitar não apenas fazer mal a outra pessoa, mas você também precisa zelar pelo bem-estar da outra pessoa, pelo teu próprio bem-estar e pelo bem-estar da outra pessoa, de acordo com o nosso catecismo. Há um comentarista chamado Johannes Gerhardus Voss, que comentando o texto do catecismo, ele vai fazer uma excelente aplicação dessa afirmação. De acordo com ele, isso significa que toda forma de pesquisa e planejamento humanos voltados para a preservação da vida é contemplada aqui. Além disso, ele diz assim, observe, isso inclui temas diversos como a investigação científica das causas e prevenção de doenças, o estudo da química visando a descoberta de drogas que salvem vidas ou evitem o sofrimento. Veja como isso é atual, como isso é necessário na nossa presente época. E ele continua dizendo, isso inclui também planos que previnam acidentes de tráfego rodoviário, o estabelecimento de faróis para alertar as embarcações das rochas perigosas, a pesquisa agronômica para aumentar a produtividade do solo e o desenvolvimento de meios de comunicação rápidos e eficientes para trazerem pronto alívio em situações de desastre, como terremotos, incêndios ou enchentes. Então,
ele aqui apenas contempla algumas situações pelas quais o sexto mandamento pode ser obedecido. Então, de acordo com ele, a pesquisa, né, a investigação científica, coisas que, quando bem feitas, vão ajudar outras pessoas, vão melhorar a qualidade de vida de outras pessoas, são contempladas aqui pelo sexto mandamento. O que eu desejo que você perceba é a grande preocupação que o sexto mandamento possui, não apenas em que você se abstenha de fazer o mal, mas também em que você se esforce para, de modo ativo, de modo intencional, de modo deliberado, você faça o bem a outras pessoas. A nossa pergunta agora é: o que está no fundamento dessa preocupação? Por que tamanha preocupação? Por que destacar o ser humano dos outros seres vivos? E a resposta pode ser encontrada no segundo princípio que eu desejo observar com vocês nesta ocasião. A resposta, ela pode ser encontrada na criação do homem, à imagem e semelhança de Deus. O sexto mandamento, meus irmãos, ele é fundamentado na verdade bíblica da criação do homem segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Distinto de toda a criação, o homem é a única criatura que não foi criada segundo a sua espécie. Tudo o mais, conforme você pode ler ali em Gênesis, capítulo 1, tudo o mais foi criado assim, tudo o mais foi criado segundo a sua espécie, menos o homem. Apenas o homem foi criado à imagem de Deus, conforme a semelhança divina. E todos nós sabemos que há muita discussão a respeito do que exatamente significa para o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez você, na tua igreja local, você já tenha feito essa pergunta em uma escola dominical ou em um culto de doutrina. O que significa exatamente para o homem ser criado segundo a imagem de Deus? Muita discussão tem sido empreendida a este respeito. E as explicações, elas variam desde atributos, qualidades que originalmente existem em Deus e que na criação foram comunicadas ao ser humano, como racionalidade, a capacidade para amar, para exercer misericórdia, o senso de justiça, passando pela própria capacidade relacional até a capacidade e o dever de exercer soberania e domínio sobre toda a criação. Então, a discussão ela gira em torno de todos esses aspectos. Todas essas opções elas são apontadas na discussão sobre o que é a imagem de Deus, o que é a semelhança divina aí na criação do homem. Eu gosto muito de uma afirmação feita pelo teólogo reformado holandês Herman Bavinck. Ele diz o seguinte: chamar o ser humano de imagem de Deus é dizer que a pessoa humana é a semelhança de Deus, o seu retrato em miniatura, a sua impressão, a sua efígie ou o seu éctipo. A imagem de Deus é a similaridade humana a Deus na medida em que nós exibimos em nossa própria maneira de criaturas a mais alta perfeição de Deus. Somos a imagem de Deus com respeito ao todo da nossa existência, na alma com todas as suas capacidades, pensamento, sentimento, vontade e também no corpo. Então, independentemente do que isso significa, esse fato, essa criação do homem, coloca o ser humano em uma categoria completamente à parte de todo o restante da criação. Esse fato coloca o homem muito acima de todas as outras criaturas. Isso significa, meus irmãos, que há algo da natureza divina no homem. E isso o torna completamente diferente dos animais. Você deve ter crescido ouvindo que o homem é um animal racional. O ser humano, ele não é simplesmente um animal racional, como nós aprendemos nas aulas de ciências da escola. O homem é um ser criado à imagem de Deus. Os animais, sejam selvagens ou domésticos, eles foram criados cada um segundo a sua espécie. O homem foi formado do pó da terra pelo Senhor. O Senhor soprou o fôlego de vida em suas narinas e nesse processo Deus colocou algo de si mesmo no homem.
Nada disso pode ser dito a respeito dos animais. Franz Schaeffer, na sua famosa obra A Morte da Razão, ele vai nos oferecer uma distinção muito interessante. De acordo com Schaeffer, quando nós consideramos tão somente a natureza infinita de Deus, nós vamos observar que o homem está tão separado de Deus quanto a máquina. Ou seja, Deus, em sua infinitude e em sua santidade, ele é distinto de toda a criação. Considerando o ser absoluto de Deus, não há ninguém que seja semelhante ao Senhor. Deus está numa categoria à parte, ele é o santo, ele é distinto de toda a criação. Então, se o nosso ponto de referência for tão somente o Deus infinito, todas as criaturas se encontrarão igualmente niveladas. A distância qualitativa entre Deus e um animal e entre Deus e o homem é a mesma. É a distância infinita. Por outro lado, de acordo com Schaeffer, quando você considera o relato da Escritura a respeito da criação do ser humano como alguém segundo a imagem de Deus, como alguém conforme a semelhança divina, o quadro muda completamente. Ele vai dizer que há um abismo que separa o Deus infinito de todas as suas criaturas, mas uma vez que o homem foi criado de modo diferente, também há um abismo que separa o homem de todo o restante da criação. Porque nada na criação, a não ser o homem, é criado segundo a imagem de Deus. Então há um abismo que separa Deus de toda a criação, mas também há um abismo que separa o ser humano de todos os outros animais criados. É bem verdade que o pecado arruinou essa boa criação de Deus. E como afirmou o reformador João Calvino, é bem verdade que a imagem de Deus no homem se tornou uma horrenda deformidade. Mas a regeneração em Cristo é o início da obra restauradora de Deus no homem. De acordo com Calvino, o propósito da regeneração é para que Cristo nos remolde à imagem de Deus. Mas observe que, mesmo após a queda, o homem não perdeu a imagem de Deus. Essa imagem ela foi arruinada, ela foi distorcida, ela foi violentada pelo pecado, mas ela continua ali no ser humano. Mesmo após a queda, o homem permanece sendo a imagem de Deus. Mesmo caído, o ser humano ele é essencialmente distinto dos animais. A sua natureza é diferente, a sua essência ela é distinta. Por essa razão, conquanto todas as formas de vida devam ser devidamente cuidadas e respeitadas pelo ser humano, observe, a vida do próprio ser humano ela tem preeminência. A vida do próprio ser humano tem preeminência em razão da sua criação singular. Embora todas as outras formas de vida devam ser cuidadas, devam ser respeitadas pelo ser humano, nada se compara à vida do ser humano. Dalma vai fazer uma colocação muito importante. Ele diz que entre todas as criaturas de Deus, as pessoas são incomparáveis. Elas representam a Deus na terra. Deus quer viver nelas e ter o seu próprio poder irradiado através delas nesse mundo. O homem foi destinado a ser templo de Deus. Ele está em uma posição para cumprir a sua exaltada tarefa, visto que recebeu os dons do entendimento e da volição. Esses dons extraordinários o colocam acima dos animais e os habilitam a exercer domínio sobre a criação de Deus. Meus irmãos, é exatamente por essa razão que a vida de um único ser humano, a vida de uma única pessoa, ela é infinitamente valiosa. É por isso que a vida de uma única pessoa possui uma dignidade incomparável. E é por essa razão que qualquer outro sistema, que não o cristianismo, não concede tal dignidade e singularidade ao ser humano. Essa dignidade ela não pode existir, por exemplo, em um sistema materialista.
Nenhuma outra cosmovisão estabelece uma distinção qualitativa entre o homem e as outras formas de vida orgânica, sejam animais, sejam plantas. Em outra obra, escrita por Franz Schaeffer e Everett Koop, eles vão fazer uma afirmação, eles vão fazer uma pergunta muito importante. E essa pergunta leva em consideração essa diferença qualitativa entre você e os animais. A pergunta é a seguinte: por que deveríamos nos preocupar mais com a morte de um ser humano do que com a morte de um rato de laboratório? Por que a morte de um ser humano é digna de maior atenção? Por que ela é digna de pranto, de lamento? De acordo com eles, a lógica, ou a consequência lógica do sistema materialista seria a de que não há nenhuma razão para você lamentar mais a morte de um ser humano. E se você observar, é assim que muitas pessoas começam a viver na nossa presente época. Pense, por exemplo, nas notícias que você vê a respeito dos maus tratos que são feitos a animais. É comum vermos muitas pessoas dizendo que quem faz mal a um animal deveria morrer a morte mais violenta de todas. Mas os mesmos que falam isso são aqueles que se colocam contra a pena capital em casos de assassinato. Os mesmos que defendem as punições mais severas para quem maltrata animais, os mesmos que vão às redes sociais dizer que quem maltrata um cãozinho, que deve ser amado, deve ser cuidado, deve ser respeitado, mas eles dizem que quem maltrata um cãozinho deve sofrer a morte mais violenta de todas, porque é um monstro desalmado. São as mesmas pessoas que se colocam contra a pena de morte em caso de um homicídio. Na prática, um animal acaba tendo mais importância que o ser humano. A fé cristã ensina que os animais eles são importantes. Os animais foram entregues ao homem para que o homem deles cuidasse, para que o homem manifestasse zelo, para que o homem cuidasse desses animais como vice-regente de Deus. Mas a fé cristã também ensina que esses animais, eles não foram criados segundo a imagem de Deus, eles não são semelhantes ao homem, eles não são iguais ao homem, eles não possuem o mesmo valor e a mesma dignidade do ser humano. Irmãos, é justamente por causa da criação do homem segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança, que o assassinato é um crime e um pecado tão terrível. Um crime e um pecado que, biblicamente, demanda também a vida do assassino como reparação. Gênesis capítulo 9, verso 6, o Senhor vai dizer: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. E aí ele vai dar a razão. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quem comete assassinato mata alguém criado segundo a imagem de Deus. Você pode dizer também que quem assassina alguém assassina a imagem de Deus. Perceba a gravidade disso. E também é justamente por causa da criação do homem segundo a imagem de Deus e da sua consequente dignidade que é errado para nós amaldiçoarmos outras pessoas. É porque as outras pessoas foram criadas segundo a imagem de Deus que é errado xingá-las, é errado amaldiçoá-las. De acordo com Tiago, em sua carta, você sempre deve lembrar que as outras pessoas foram criadas segundo a imagem de Deus. No capítulo 3 e no verso 9, Tiago vai dizer que com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Mas Tiago vai dizer: não é bom que essas coisas sejam assim. Não é bom amaldiçoar alguém feito segundo a imagem de Deus. E aqui no verso 9 do capítulo 3, Tiago faz um paralelismo muito interessante. Veja que ele diz: com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, mas na segunda sentença ele não diz explicitamente que nós amaldiçoamos a Deus. Ele diz que nós com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com a língua nós amaldiçoamos aquele que foi feito à semelhança de Deus. Isso aqui é intencional. Tiago deseja justamente destacar
que amaldiçoar um ser humano é amaldiçoar aquele à semelhança de quem esse ser humano foi feito. E o que deve ser notado tanto na passagem de Gênesis quanto aqui na passagem da carta de Tiago é que não apenas os crentes, não apenas os cristãos possuem essa dignidade. Essa dignidade pertence a todos os homens. Essa dignidade pertence a todos os seres humanos. Então, não se trata de você não poder fazer isso apenas com aqueles que se comportam como a imagem de Deus. Significa que você não pode fazer isso em relação a ninguém, seja cristão, seja não cristão. Qualquer pessoa é a imagem divina. Por isso é que você deve se abster de fazer qualquer mal a essa pessoa, desde amaldiçoá-la até assassiná-la. É por isso que, em vez disso, você deve se esforçar para fazer o bem a essa pessoa. O que você fizer a ela, será feito a Deus. Nesse momento eu gostaria de concluir e gostaria de pensar com vocês a respeito de algumas aplicações dos princípios observados aqui. A primeira aplicação, ela leva em consideração tanto a pergunta que dá o tema da palestra quanto a nossa presente situação de pandemia. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida humana? Pelo que nós vimos aqui, uma vida humana vale muito, sem sombra de dúvidas. Quanto vale uma vida? Uma vida humana vale mais que o mundo inteiro. A vida de uma pessoa criada segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança, é de valor infinito. Vale muito. Os puritanos costumavam descrever o pecado como uma ofensa infinita, uma vez que o pecado é uma ofensa ao Deus infinito. Por essa razão, apenas um sacrifício de valor infinito poderia apaziguar a ira de Deus e expiar a culpa do homem. Mas nós podemos dizer também que, em razão do valor infinito da vida humana, apenas um pagamento de valor infinito poderia ser o seu resgate. Por essa razão, meu amado irmão, ainda que uma única vida humana viesse a se perder durante essa pandemia, isso certamente deveria nos levar ao lamento. Ainda que uma única pessoa viesse a morrer, isso deveria nos levar à súplica a Deus por misericórdia para com a nossa situação. Isso deveria nos levar à intercessão ininterrupta por todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente dessa pandemia, por todos aqueles que estão trabalhando no tratamento dos enfermos, nas pesquisas em busca de um medicamento para o tratamento, na busca por uma vacina para a Covid-19. Não importa se o número de mortos é baixo, de acordo com algumas opiniões. Não são apenas números, são vidas. E uma só vida já é digna de ser lamentada quando chega ao fim. E o mesmo é verdade em relação às mortes por violência, o mesmo é verdade em relação às mortes por outras enfermidades, às mortes por acidentes de trânsito. Uma vida humana é infinitamente valiosa. Em segundo lugar, a preocupação com a vida humana tão valiosa é o que está por trás da decisão de algumas igrejas evangélicas nesse período de suspenderem as suas atividades. Entenda, nunca foi falta de fé. Assim que toda essa situação começou, eu li um artigo muito interessante, um artigo escrito por um rabino chamado Moshe Daniel Levine, no qual ele nos alerta para que nós não venhamos a agir como tolos piedosos em dias de coronavírus. Ele argumenta que o judaísmo nunca foi uma tradição religiosa que privilegia a observância religiosa meticulosa em detrimento do cuidado pessoal, em detrimento da preservação de vidas. E ele diz algo interessante nesse artigo. Ele diz literalmente o seguinte: de fato, se alguém cumpre um mitzvah, ou seja, um mandamento, se alguém cumpre um mandamento a um custo médico potencial para si mesmo ou para os outros, na verdade, aquilo deixa de ser um mitzvah. Aquilo deixa de ser um mandamento. Ele diz mais: somos obrigados a violar o Shabat se houver uma chance de a vida de uma pessoa estar em risco.
Se uma pessoa está doente, torna-se um mandamento que ela coma no Yom Kippur e um pecado que ela continue a jejuar. Então a ideia é, se essa pessoa está enferma e precisa comer, ela deve comer independentemente de aquele dia ser um dia sagrado, um dia de jejum solene. Ela deve comer. Ela não pode continuar a jejuar, pois isso colocará a sua vida em risco. Se essa pessoa continuar a jejuar e, em consequência disso, ela morrer, isso será visto como se ela tivesse tirado a sua própria vida. Isso será visto como se ela tivesse cometido suicídio. E, meus irmãos, isso não está em desacordo com o que nós, como cristãos, cremos. Esse mesmo princípio, ele é aplicado pela fé cristã. Então, nunca se tratou de falta de fé. Tratou-se de preocupação com a vida. Tratou-se de zelo pelo sexto mandamento. A decisão tomada pelas igrejas foi uma decisão motivada por cuidado, por prudência, por caridade em relação a vidas que são tão preciosas. Em terceiro lugar, o valor da vida humana deve nos levar a um envolvimento cada vez maior. Deve nos levar a um envolvimento cada vez mais intenso com a prática do bem, com a solidariedade. Irmãos, durante tanto tempo nós temos vivido em busca frenética por acumularmos coisas, por acumularmos bens, por acumularmos dinheiro. Por muito tempo, nos dizeres do pastor Paul Tripp, em vez de amarmos as pessoas e usarmos as coisas para demonstrar esse amor, nós temos amado as coisas e usado as pessoas para consegui-las. Mas toda essa situação que temos vivido tem servido para colocar as coisas no seu devido lugar. Nós temos aprendido que dinheiro, bens, nós temos aprendido que coisas materiais não são tão valiosas e dignas quanto a vida humana. Esse período tem sido um instrumento para despertarmos para a importância da solidariedade, da prática do bem. E apesar do distanciamento físico, nós estamos mais preocupados uns com os outros. Nós estamos mais preocupados com o bem-estar uns dos outros. Nós temos aprendido que bons salários, nós temos aprendido que salários vultosos são, na verdade, intentados por Deus para que venhamos a ajudar os nossos irmãos, para que venhamos a ajudar outras pessoas que, em virtude da recessão econômica, em virtude da perda dos empregos, estão enfrentando muitas dificuldades. Nós temos aprendido que essas pessoas são importantes. Elas são valiosas. Independente de serem cristãs ou não, são pessoas criadas segundo a imagem de Deus, são pessoas conforme a semelhança dele e, portanto, nós temos aprendido que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, nós devemos envidar todos os esforços para as ajudarmos a passarem por esse momento tão difícil. Nós lembramos das palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no verso 28, quando, apresentando o modo de vida daqueles que se revestiram de Cristo, ele diz que aquele que antes furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo aquilo que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Eu quero dizer a você que está assistindo que se você foi abençoado com um bom salário, se você foi agraciado pelo Senhor com um bom salário, você precisa saber que isso não foi para que você realizasse os teus sonhos. Você foi agraciado com um bom salário pelo Senhor, não para que você realizasse os sonhos de grandes viagens turísticas, para que você adquirisse mais e mais bens. Como diz o apóstolo Paulo, foi para que você tivesse com que acudir ao necessitado. É verdade que você pode sim desfrutar das coisas desta terra, entendendo-as e recebendo-as como dádivas de Deus. Mas o principal propósito, de acordo com o apóstolo Paulo, é a obediência positiva ao sexto mandamento. É fazer o que estiver ao teu alcance em prol do bem do teu próximo. É acudir a quem nesse momento está sofrendo. Em quarto lugar, tão valiosa é a vida humana, em virtude da criação do homem segundo a imagem de Deus, que nós devemos envidar todos os esforços
para ajudar qualquer pessoa que esteja alimentando em sua mente pensamentos suicidas. Tão valiosa é a vida humana que nós devemos fazer todo o possível para quem flerta com o suicídio ou para ajudar quem de repente já tentou o suicídio. Talvez não haja nada tão doloroso em relação ao sexto mandamento como o suicídio. Nós precisamos então nos dispor a ajudar pessoas que flertam com esse tipo de pensamento. E a ajuda começa por dizermos a essas pessoas, de modo amoroso, que o suicídio é a única coisa a respeito da qual não se deve pensar. É preciso dizer a essas pessoas que o suicídio se trata de algo ofensivo a Deus. Trata-se de um terrível pecado diante do Senhor. O pastor Kevin DeYoung, ele vai dizer que, falado de modo amoroso e no tempo certo, essa pode ser uma das maneiras pelas quais Deus faz a alma suicida voltar a um pensamento melhor, mais saudável e mais justo. Então, tão valiosa é a vida humana, tão valiosa é a vida de uma única pessoa, que nós devemos lutar para comunicar a essa pessoa que a sua vida é imensamente valiosa para Deus. Mesmo que a vida pareça sem sentido, mesmo que tudo pareça estar desmoronando, a vida dela é valiosa aos olhos de Deus. Em quinto lugar, o valor da vida humana também coloca sobre os nossos ombros o dever de nos esforçarmos na luta pela defesa da vida, produzindo conteúdo, procurando influenciar as várias esferas da nossa sociedade, para que uma prática tão terrível, tão vil, tão maligna, tão perniciosa como o aborto jamais venha a ser aprovada em nosso país. Deus é o Senhor da vida e cada vida humana, desde a sua concepção, é uma vida segundo a imagem e semelhança de Deus. E por isso nós temos o dever de lutar para que todas as vidas sejam preservadas. E como é que nós poderíamos fazer isso de modo prático? Como é que nós poderíamos lutar de modo prático contra o aborto? Eu gosto muito da afirmação feita por Hans Ulrich Heifler em sua famosa obra A Ética dos 10 Mandamentos. Falando especificamente sobre o aborto, ele vai dizer assim: o lema cristão nas questões do aborto é sempre preservar a vida, ajudar a resolver os problemas dentro dos princípios da palavra de Deus. É por isso que o cristão assume a paternidade, ampara a ordem familiar, mesmo quando numerosa. É por isso que o cristão favorece os orfanatos e as iniciativas privadas para cuidar de crianças abandonadas. É por isso que o cristão prega o perdão, mesmo no caso de estupro. Encoraja a adoção de crianças não desejadas. Enfim, o cristão faz tudo para honrar, proteger e preservar a vida dos inocentes. Em outras palavras, o evangélico não pratica o aborto, não se submete ao aborto, não aprova o aborto, não apoia entidades que oferecem e facilitam o aborto, não negligencia ou põe em risco a vida humana intrauterina. Antes, o evangélico considera mesmo a gravidez não desejada como dádiva de Deus, e mesmo um feto deformado ou imperfeito como criação humana amada por Deus. E o evangélico dá apoio emocional, material e espiritual à criança indesejada. Tão valiosa é a vida humana que nós devemos fazer tudo ao nosso alcance para lutarmos contra o aborto. E por fim, meus irmãos, eu não posso concluir sem chamar a tua atenção para um detalhe muito importante da nossa criação segundo a imagem de Deus. Nós precisamos compreender o que nos leva a agir de modo decisivo em prol das vidas das outras pessoas. O que é que nos empurra em direção ao esforço por fazermos todo tipo de bem, por lutarmos pelo bem-estar das outras pessoas em obediência ao sexto mandamento? O que é que nos empurra nessa direção? A lei moral, ela não é um pacto de obras. A lei, ela não é um caminho para a salvação. Como os nossos antepassados diziam, a lei é uma regra de vida.
Ela nos mostra, na verdade, o caminho que nós devemos seguir em resposta à maravilhosa graça que recebemos de Deus. Isso significa que você vai se esforçar por ajudar as outras pessoas nesse momento de dificuldade, não apenas porque elas são seres humanos criados segundo a imagem de Deus. O que é decisivo é o fato de você também ter sido criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O que é decisivo é o fato de você, que também foi criado à imagem e semelhança de Deus, você que experimentou o poder desfigurador do pecado nessa imagem, mas que também, graciosamente, tem experimentado o poder restaurador do Evangelho, que está restaurando a imagem de Deus em você e está deixando você cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Isso é decisivo. É isso que leva você a agir. É o fato de você ser criado segundo a imagem de Deus e o fato de Jesus estar restaurando essa imagem através do Espírito Santo que em você habita. Thomas Watson, ele afirma que quando fazemos o bem aos outros, nós nos parecemos com Deus. Ele diz: é nossa excelência sermos como Deus. Piedade é semelhança com Deus, quando somos mais como Ele do que em atos de generosidade e munificência. Ele cita o Salmo 119, verso 68, onde o salmista diz: Tu és bom e fazes o bem. E ele diz assim: Tu és bom, aqui nós temos a bondade essencial. E tu fazes o bem, aqui nós temos a bondade comunicada. Quanto mais úteis somos para os outros, mais nos assemelhamos a Deus. Nós não podemos ser como Deus em onisciência ou em realizar milagres, mas podemos ser como Ele ao fazer obras de misericórdia. Quanto vale uma vida humana? Vale mais que o mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor então nos leve a fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para o bem-estar nosso e do nosso próximo. Que o Senhor te ensine, que o Senhor te ajude a ter um apreço cada vez maior pelas vidas das outras pessoas. Que Ele te abençoe hoje e sempre. Amém.